navegantes do mar virtual chamado Internet. Sejam bem-vindos ao Sarau Vuxiano Viva as Bruxas! Este é o Laboratório Criativo do Vento, o Teatro do Vux. Mais uma ação cultural do projeto Cavalgando o Vento, que desde 2012 une música, literatura e outras artes. Eu sou o inventor do vento e invoco agora a bruxa Nara Liege para ela explicar a origem da palavra Halloween, já que no Brasil o Halloween é mais conhecido como o Dia das Bruxas. No Halloween, os portões dos mundos se abrem. A grande deusa transforma-se na Senhora da Noite e do Frio, a Senhora do Caldeirão. E o Deus é o Rei da Morte, o Senhor das Sombras, que guia as almas perdidas através dos dias escuros do inverno. Nesta noite, o Deus cornudo se sacrifica, morre e mergulha na escuridão. Mas sua alma vive na criança ainda não nascida, a centelha de vida no ventre da deusa. Eu estou vestida de Morrigan, a deusa da guerra, amiga dos cavalos e dos corvos. O que significa a palavra Halloween? Esta palavra vem da língua inglesa e é a junção de dois termos, Hallow, um termo antigo para Holly, sagrado, na língua inglesa, e In, que significa véspera ou dia anterior. A palavra Halloween, então, é a simplificação da expressão All Hallows Eve, ou véspera do Dia de Todos os Santos. Eu tenho aqui, a palavra atrás, Halloween. Este termo foi adotado pela Igreja Católica na tentativa de substituir ou cristianizar, vamos dizer assim, um festival bem mais antigo, chamado Samhain, que se escreve assim, tá ali embaixo, e foi colocado em plena Idade Média, né? Eles colocaram esse nome porque, pela Igreja Católica, o Dia de Todos os Santos era em abril. E eles, então, transformaram esse dia para o dia 1º de novembro. E, consequentemente, o 31 seria considerado, então, a véspera dessa festa. E todos sabem, né, que o dia 2 de novembro é finados para os católicos. Mas de onde vem essa festividade? E qual é a sua origem? Então, se diz que o povo que celebrava o Samhain, ou Halloween, se chamava povo celta, e que viveu entre os séculos 2 e 3 a.C. Eles se espalhavam em diferentes tribos por toda a Europa, e por boa parte da Europa, e num período chamado de Idade do Ferro. A sua existência se estendeu por 19 séculos, e ele é considerado o primeiro povo civilizado da Europa. Eles foram contemporâneos dos gregos e depois romanos. Eu vou citar aqui algumas características dessa civilização, segundo alguns historiadores. Eles se organizavam em famílias, formando, então, tribos ou clãs. A unidade política e espiritual, porque eram muito heterogêneos, era mantida por sacerdotes chamados de druidas, considerados os instrutores do povo. Eles eram médicos, astrólogos, astrônomos e poetas também. Eles possuíam um alfabeto, mas toda a tradição era, como muitas das tradições antigas, passada ou transmitida oralmente. Para os celtas, não existia noção de pecado. Era comum a prática da poliandria, que é o estado da mulher ter muitos homens, e do concubinato, que permitia aos homens casados ter uma concubina, mas tudo por contrato. As mulheres também ensinavam as guerras e a guerrear, e também o ir à guerra, né? E aqui eu queria colocar sobre isso um parênteses, né, de trecho de 2 autores gregos que falaram sobre o inimigo. Eles chamavam o inimigo de gauleses ou bárbaros, né? E eles descrevem a mulher celta. Abre aspas. Quase tão alta quanto o homem, a quem eles rivalizam em coragem. Fecha aspas. Depois um outro autor grego fala mais animado sobre
novamente as mulheres. Um bando inteiro de estrangeiros será incapaz de lidar com um gaulês em uma luta se ele chamar sua esposa, de longe, ainda mais forte do que ele e com olhos cintilantes, muito menos quando ela cresce seu pescoço e range os dentes, e, intoxicando seus enormes braços brancos, faz chover golpes misturados a pontapés, como a descarga de cordas torcidas de uma catapulta. Então, por fim, os celtas possuíam uma mitologia rica. Eles cultuavam deuses e deusas que representavam a natureza e seus mistérios. E o que eles celebravam no festival de Samhain? Samhain, traduzido bem simplesmente, quer dizer final do verão. E os celtas dividiam o ano em duas partes principais, o inverno e o verão. O Samhain era sua festa de ano novo, marcava o fim da metade iluminada do ano e o começo da metade escura. Eles então faziam a última colheita, estocavam os alimentos que conservavam para o inverno, e porque a Europa tem dias muito curtos e noites longas e muito fria, né? O ciclo do ano se encerrava então nesse período, justamente no dia 31, à noite eles faziam grandes festividades. Era a hora então de saudar o deus da morte, simbolicamente a luz, o sol, o próprio deus morreria, deixando a sua semente latente na mãe terra para brotar somente na primavera e reinar novamente no verão seguinte. Primavera, verão, outono, inverno, ou seja, o nascimento, crescimento, amadurecimento e morte. O ciclo sem fim da vida. Havia essa relação entre essas fronteiras das duas partes do ano e as fronteiras entre os dois mundos. Então, por isso, eles acreditavam que os portões desses dois mundos se abriam nesse período, fazendo com que os mortos pudessem visitar seus familiares. Então, eles faziam grandes fogueiras, acendiam lamparinas em frente às casas, para iluminar, então, essa trajetória dos espíritos de volta para rever os seus familiares. As pessoas se fantasiavam como espíritos ou como mortos para confundi-los um pouco, né, na esperança de que se eles encontrassem algum espírito mau pelo caminho, não fariam mal a eles, porque seriam igual, né? Então, vem de longa data, né, o que vemos no Halloween atualmente, né, os resquícios dessa festa ainda estão presentes em muitos países da Europa, nos finados, né? Inclusive, eu estava lendo há pouco sobre uma questão de que até pouco tempo atrás, ou quase no contemporâneo, as pessoas ainda guardam nos finados, não sei em que país da Europa, o lugar para a pessoa, para o ente querido que morreu, põe a mesa com um prato e tudo, né? Esperando para que ele venha. E veio para ficar essa festa nos Estados Unidos, né? Trazida pelos imigrantes britânicos, irlandeses, escoceses, ingleses. Então, por que o Halloween é conhecido por ser o Dia das Bruxas? Né? Onde é que as bruxas se encaixam nisso, já que aqui a gente ficou conhecido como o Dia das Bruxas, né? Para abordar isso, a gente tem que falar um pouquinho ainda sobre essa concepção celta da existência, né? Porque o arquétipo central dessa cultura era o arquétipo feminino, representado na figura da deusa ou da rainha, que encarna os atributos da terra e da sabedoria. A ligação entre a mulher e tudo que é mistério na natureza ela é bastante antiga, né? E os celtas também tinham essa concepção. E ainda social e até juridicamente, a mulher celta tinha mais voz, né? Ela era bem mais independente que as suas contemporâneas gregas e depois romanas. Apesar de que essa cultura é considerada patriarcal, né? A mulher era considerada a representação da própria deusa. Ela era propiciatora da vida, da fertilidade. E mais tarde, com o advento do cristianismo, né, as mulheres passaram a ser associadas ao lado obscuro, né, e desconhecido da realidade, sendo transformadas em feiticeiras. E mais adiante, na Idade Média, em bruxas. A bruxa, então, o símbolo da bruxa, né, começou a aparecer no Halloween nesse período. Criou-se uma série de superstições, né, para enfraquecer essa concepção da deusa, né, da grande mãe. E então se dizia que algumas mulheres participavam de festivais ou festas realizadas pelo próprio diabo, né, nos dias finais de abril e de outubro. E a partir daí a gente já sabe a história, muitas mulheres, além de homens, crianças e até famílias inteiras, né, considerados hereges pela igreja, seriam perseguidos, torturados, mortos e queimados em fogueiras pela Santa Inquisição. Inclusive, eu estava lendo há pouco e me chamou a atenção, fui procurar a etimologia da palavra bruxa em português. E bruxa vem do italiano, que vem do romano, e significa queimar, né? Uma coisa nova para mim, que eu descobri há pouco.
E para terminar, eu gostaria de colocar o significado de alguns termos e palavras que eu usei nesse poema introdutório, né? Esse poema falou sobre a grande deusa, que significa Mãe Terra, Senhora do Caldeirão, deusa sábia ou anciã. O próprio caldeirão está relacionado ao útero, a matriz da vida. O deus cornudo era um deus celta dos animais e da caça. Ele era representado como alce, né? Tinha cornos de alce, e era um dos deuses que inspirou a figura do diabo. O ventre da deusa é a força que gera vida. E a definição de bruxo ou bruxa: aquele que acredita na sacralidade da natureza e de todas as formas de vida. Agora eu invoco a bruxa Little Joy para contar-nos um pouco mais sobre o sobrenatural em nossos calendários. Eu vou ler um pequeno trecho cronológico do texto Monstros, Vilões e Medos Históricos, de um professor inspirador e amigo muito querido, Carlos Albani, ou melhor, o inventor do vento. No dia 31 de outubro é o Halloween, dia das bruxas, dos monstros, dos fantasmas e outras feras. Dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. Mas se os monstros geralmente são os vilões e os bandidos das histórias, os santos são aqueles seres perfeitos, sem pecados, ou seja, o tipo sagrado de heróis. O dia 2 é o dia dos finados no Brasil. Nós temos um dia de luto e a saudade de quem já faleceu. E agora dorme o sono eterno dos cemitérios em todo o país. No México, como todos nós já sabemos, há um carnaval de caveiras, esqueletos, misturando o catolicismo com a cultura dos índios astecas, porque, mesmo morto, há de se festejar quem veio antes de nós. Acreditavam assim os índios e ancestrais. Agora é chegada a hora do sabá poético e feminista do Sarau Vuxiano. E o nosso elenco de bruxas para este sabá cultural está muito rico. Vamos então conhecer mais os nossos atores, atrizes, convidados e convidadas e quais as bruxas que eles e elas irão homenagear com o feitiço da arte. Abrindo os trabalhos de nosso sabá, eu invoco a gestora cultural Jujubinha, Juliana Negreiros, apresentando a bruxa norte-americana Amanda Lovelace. Nós precisamos das suas palavras. Nós precisamos das suas experiências. Nós precisamos dos seus traumas. Nós precisamos da sua raiva. Nós precisamos da sua culpa. Nós precisamos das suas paixões. Nós precisamos da história que você acha que ninguém vai querer ouvir. Nós precisamos dessa raiva fogo de mulher que só você pode prover. Então, escreva, escreva, escreva. O sinal pelo qual você estava esperando, de Amanda Lovelace. A Amanda, ela é uma poeta norte-americana, ela mora em Nova Jersey, e ela é uma bruxinha da nossa atualidade, né?
A Amanda Lovelace, ela ganhou muitos fãs através das redes sociais, né? E a sua poesia ela é bem feminista e de empoderamento. Ela teve uma adolescência bastante traumática e foi através da escrita, né, que ela encontrou uma forma de desabafar e de denunciar todo o seu sofrimento. Aqui no Brasil, nós podemos encontrar 3 livros dela. O primeiro, que é A Princesa Salva a Si Mesma, neste livro. O segundo é A Bruxa Não Vai para a Fogueira, neste livro. E o terceiro, que é A Voz da Sereia Volta, neste livro. Esses 3 livros, eles fazem parte de uma série chamada As Mulheres Têm uma Espécie de Magia. No primeiro livro, então, ela registra a sua infância e a sua adolescência. No segundo, ela trata das dificuldades que a sociedade, né, impõe às mulheres. E já no terceiro, ela enaltece a força da beleza da mulher e os processos de cura feminina e a busca por espaços. Então, eu vou ler mais um poema da Amanda, do segundo livro dela, que é A Bruxa Não Vai para a Fogueira, neste livro. Sorva o elixir lustroso das minhas mãos em concha. Vá em frente, pegue o tanto ou o pouco que precisar. Deixe-o guiá-la a um esplêndido caso de amor consigo mesma, até que esse amor se torne sua segunda natureza e você não precise mais dele. Aí beberemos juntas, tim-tim, uma poção de amor, uma porção de amor próprio, de Amanda Lovelace. Invoco, na sequência de nosso sabá cultural, a dramaturga, professora e escritora Anne Minuso para uma viagem ao México, apresentando a bruxa artista plástica Frida Kahlo. Anne dedica a sua bruxaria para a artista visual Cris Minuso, que nos assiste lá no Paraná. Olá, meu nome é Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderon. Frida Kahlo. Nasci no dia 6 de julho de 1907, em Coyoacán, cidade do México. E sempre me chamei assim, a filha da Revolução, pois nasci às vésperas da Revolução Mexicana. Hoje meu rosto virou uma imagem estampada por toda parte. Mas minha história vai muito além disso. Minha relação com a dor começou aos 6 anos de idade, quando contraí poliomielite. Aos 18 anos, sofri um grave acidente, onde uma barra de ferro atravessou o meu corpo. Meu pai colocou ao lado da minha cama, aonde convalesci por muitos e muitos meses, um cavalete, tintas, telas e pincéis. No espelho ao lado, eu vi o meu rosto e o pintava. Eu pintei ao longo de toda a minha vida. Em minha travessia, eu vivi um relacionamento abusivo, conturbado, sofri inúmeras traições. Mas eu me permiti a liberdade de conhecer e amar outros homens e mulheres. Vivi à frente de um tempo e de uma sociedade machista, patriarcal e opressora. Fui apaixonada pelas causas sociais, políticas e pelas cores do meu país. A minha coragem trouxe ao centro da minha pintura a anatomia da mulher, seu corpo, seu sangue, suas dores. As dores do parto, do aborto e do feminicídio, escandalizando a hipocrisia e a moral. Sobretudo, eu retratei a nossa eterna ânsia por liberdade e independência. Eu sou Frida, mulher, mexicana, artista, bissexual,
comunista, pessoa com deficiência, boêmia, livre, apesar dos grilhões da sociedade. E eu me despeço com um trecho do meu diário. Eu costumava achar que eu era a pessoa mais estranha do mundo. Mas então eu pensei, tem que ter alguém como eu, que se sinta bizarra e imperfeita, da mesma maneira como eu me sinto. E eu imaginava essa pessoa. Imaginava que ela também estivesse lá, pensando em mim. Então, espero que se você for essa pessoa e estiver lendo isso, saiba que sim, é verdade. Eu estou aqui e sou estranha como você. O inventor do vento saúda as nossas queridas bruxas que estão assistindo ao primeiro sarau fuxiano. Um beijo ventoso para a cantora e atriz Glau Barros. Logo mais ela também estará fazendo uma live comemorando 30 anos de carreira. Bons ventos a essa grande bruxa da música gravataense. Saudamos também a escritora e professora Ângela Xavier, que nos acompanha e é autora do livro Lanceirinho Negro. Bons ventos, meninas! E agora eu invoco um poeta, o poeta Bedroom Pop, Douglas Farias, para nos apresentar uma bruxa musical e brasileira, Gal Costa. Fush! Deusa de assombrosas tretas, quero teu canto todo roçando a minha cara e a cara dos caretas. Profana e fatal, elíptica e estratosférica, eletrônica e tropical. Gal, 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 eu sei, de perto ninguém é normal e todos somos caretas. Gal, mulher, fatal, meu bem, meu mal. E você, baby, vem, vai, vem, e tem um cristal aceso por dentro, mãe menininha, filha do cantoar, luz. Caem-me lágrimas do rosto quando penso na luz do sol que tragas e traduz, em canto novo, em graça, vida, força e luz, e me faz crer que Deus, a mãe, é a voz. Dedico esta canção a Florence e a todas as mulheres que já foram um dia caluniadas. Foi uma cega portuguesa que me contou com tristeza. Ela viu uma esposa ser caluniada. Pelo cunhado, Florence foi difamada. Houve esse caos no sertão. Houve em Roma, na Pampa, Pantanal, no inverno e no verão. O marido de Florence foi viajar. O cunhado começou a se passar. Mas Florence disse não. E Nonô inverteu a acusação. Chamou Florence de mulher assanhada. O marido acreditou na papagaiada. Florence foi condenada à morte e só sobreviveu por sorte. Foi resgatada por um tal conde e outros interesses também esconde. Ele também logo deu em cima da guria. Reagiu com raiva quando ela disse que nada queria. Florence foi exilada numa ilha e só quem ouviu seu choro foi a Virgem Maria. Inclusive foi ela quem lhe soltou daquela viril prisão. Lhe ensinou a fazer das ervas medicação.
Lawrence curou o povoado inteiro. Curava por amor, nunca pelo dinheiro. Foi quando quem caiu doente foi Nonô, o cunhado, um homem que mente. E ela só curou o desgraçado depois que ele revelou toda a maldade que tinha inventado. E nesse espírito trovadoresco, invoco agora a suavemente elétrica atriz Naisa Marque para nos contar mais sobre a bruxa medieval Joana Dark. Atualmente, sou uma santa. Fui guerreira, sou francesa e a caçula da família. Aos 13 anos, comecei a ter visões e ouvir vozes. A primeira vez foi quando eu estava no jardim da minha casa. Anjos, santos e o arcanjo São Miguel me passaram a missão de salvar a França. E eu tive que cumprir com o meu dever. Então, cortei meus cabelos bem curtos, me vesti como homem para ser aceita no exército, fiz treinamento e até fui líder de tropas. Com minha espada e minha armadura, como todos os outros soldados. Durante as batalhas contra a Inglaterra, ganhei muita visibilidade entre os franceses. Em uma noite, junto com um pequeno exército, fomos emboscados. Acabei sendo capturada, julgada e condenada para a fogueira. Dos membros da igreja envolvidos no processo tinham outros motivos para me incriminar. Não apenas por motivos políticos, mas também por despeito, na qualidade de líderes religiosos não aceitarem o fato de uma humilde camponesa ter recebido o privilégio de ouvir a voz de santos e anjos. Daí a acusação de herege à feiticeira. Com vocês, invoco novamente a bruxa Little Joy, Joyce Alves, pedagoga, professora, para nos apresentar a bruxa inglesa Mary Shelley, mãe do Frankenstein. Eu dedico esta bruxa, Mary Shelley, ao meu avô, que era a minha estrela em vida e agora está no céu e para sempre em meu coração. Muito prazer. Eu sou filha de um famoso escritor inglês do século XVIII, William Golding. Eu fui uma das primeiras grandes autoras feministas da Europa. A minha mãe foi uma das primeiras grandes autoras feministas e uma das primeiras questionadoras das desigualdades entre homens e mulheres naquela época. Ela produzia tanto, e poderia ter produzido muito mais. Ela morreu no meu próprio parto. E vocês acham que eu não me senti responsável por isso? Eu acabei fugindo de casa com a minha irmã Claire, quando eu tinha 16 anos, para viver ou fingir que vivi feliz com o poeta Percy Shelley. O meu pai, ele não gostou muito dessa ideia, porque o Shelley sempre brancou de bom moço. Em meio a uma tempestade muito tinhosa, nós fomos desafiados por um amigo próximo da poesia romântica, o Lord Byron. Todos nós teremos que compor histórias de terror. E eu não preciso nem dizer quem se deu melhor nessa. É claro que fui eu. Naquela noite de 16 de junho de 1918, me disseram que mulher não é suficientemente inteligente para formar suas ideias próprias. Eu escrevi uma história que não é sobre fantasmas, mas uma história que fala sobre os meus fantasmas. Frankenstein é um retrato da minha história. Em um livro com sentimentos góticos, paisagens detalhadas e descrições poéticas, mas aterrorizantes. Eu queria dizer para vocês nunca duvidarem da capacidade que uma mulher sente
ainda mais quando passa pela dor da perda, da traição e da morte. Eu finalizo com uma frase minha. Se eu não tivesse aprendido a lutar, eu não teria encontrado a minha voz. As minhas escolhas me tornaram quem eu sou. E eu, Mary Shelley, não me arrependo de nada. Terra, quem te mediu e te pôs os muros, arame, fechos, nasceste dividida. Quando os meteoros te cruzaram e o teu rosto crescia, desmoronando mares e penhascos. Quem repartiu os teus dons entre uns quantos seres? Terra, escuta e medita nestas palavras. Doas ao vento para que voem. Cairão em teu ventre a germinar. Não mais batalhas, basta, não queremos pagar. Terra com sangue, queremos te amar, ó Mãe fecunda, Mãe do pão e do homem, Mãe de todo o pão e de todos os homens. Dedico estes versos de Pablo Neruda, Ode à Terra, para a atriz e professora vuxiana Carol Lacerda, para o músico Stani Soares e para o vuxiano recém-nascido Francisco, o Chiquinho, Vush. E invoco agora, novamente, a bruxa e professora e ilustradora Nara Liege para contar-nos mais sobre uma bruxa do Extremo Oriente, Mulan! Me disfarcei de homem e fui à guerra no lugar de meu pai. Vivi na China por volta de 300 anos depois de Cristo. E minha história atravessou os séculos, com as diferentes versões, através de peças de teatro e poemas. Fiquei na guerra por 10 anos, lutando e enfrentando duras provas. E mesmo depois de ser descoberta como mulher, os homens me reconheceram como igual. Ao findar a guerra, fui reconhecida pelo imperador, que me ofereceu recompensas e altos cargos políticos. Mas recusei. Meu único desejo era voltar para casa e rever minha família. Todos afirmam que me tornei uma lenda, por ter sido forte, corajosa e ter aberto mão de mim para ajudar meu pai e trazer honra a todos. Dizem também que posso ser somente uma ficção, uma lenda. Não importa. O que vale é que ter sido inspiração e exemplo às pessoas por centenas de anos. Pois julgar a capacidade dos outros por sexo ou gênero é estupidez. E que mesmo uma jovem de 16 anos do século V pode tomar as rédeas da própria vida e mudar não só seu destino, mas de toda uma nação, se ela assim quiser. Me despeço dizendo a última estrofe da balada escrita para mim. O cervo salta aqui e ali, enquanto a corça tem olhos estreitos. Mas quando 2 coelhos correm lado a lado, como distinguir a fêmea do macho? Que o meu exemplo continue inspirando as meninas de todo mundo e que a minha luta não tenha sido em vão. Assinado, Mulan. E ao som do meu tambor uruguaio, invoco a nossa próxima bruxa, a terapeuta, curandeira, Luca Machado, para falar-nos sobre as origens indígenas, ciganas e afro das bruxas brasileiras. Boa tarde, eu sou Luca, neta de benzedeiras e curandeiras e sigo o mesmo ofício. Eu vou falar sobre as mulheres milionésimas, as bruxas de outrora. Me libertei das fogueiras da Inquisição e hoje em meu peito trago a honra da minha alma pagã. Fui apontada, julgada, queimada, por carregar a minha própria sabedoria.
Neguei-me a assumir o papel de bruxa má. Não me considerava mulher má, a qual tinha pacto com o diabo. Considerava minha mulher conhecedora das ervas curativas, dos banhos, dos chás, dos cristais e das essências. Meus feitiços, a minha magia, é o meu conhecimento. E a minha poção principal é o amor. Considerava minha mulher sábia, filha e sacerdotisa da Grande Mãe, senhora dos ventos, do fogo, da terra e da água. Conhecia meus ciclos e notava que os mesmos eram iguais aos ciclos da natureza. Assim, observando em silêncio as suas manifestações, aprendi que os meus ciclos eram os meus ciclos, e os ciclos se alinhavam com o céu e a terra. Observava a lua e a tinha como minha estrela guia. Sentia o pulsar da Grande Mãe em meu peito. Não me julgava, não me aniquilava. E carregava comigo o legado das minhas ancestrais. As mulheres eram minhas aliadas, e juntas compartilhávamos da mesma energia, da mesma sabedoria. A sensualidade era sagrada, e eu não me sentia culpada por sentir prazer e pela minha sensualidade feminina. Eu era mulher e fui considerada bruxa por carregar uma sacramentalidade que o patriarcado não entendeu e nunca entenderá. E hoje, liberta das fogueiras da Inquisição, se essas características da mulher eram os motivos de ser chamada bruxa, em reverência e honra ao meu passado, resgato o que fui e o que eu sou, acesso à minha sabedoria ancestral e dou meu grito de liberdade a uma sociedade que reprime o que é natural. Sou mulher, sou bruxa, bruxa curandeira, bruxa rezadeira, bruxa benzedeira, bruxa dos rezos rimados, dos segredos cifrados, bruxa do som, do movimento, do sol, da ventania. Cura febre, cura alergia, cura na magia sagrada do amor, dos sopros do cachimbo, da fé e da sintonia com os deuses e deusas, na nobre missão de ser luz em meio à escuridão. Evoé. Esta próxima canção é dedicada a Dandara de Palmares, porque este sarau vuxiano também luta contra toda forma de racismo e o seu passado na escravidão brasileira. Estamos aqui numa luta contra o machismo e todas as outras formas de preconceito. Com vocês, Dandara. Dandara de Palmares, Dandara contra o racismo. O racismo veio da escravidão. Dandara do Quilombo, em Alagoas lutou o povo pela abolição, pelo fim do cativeiro, com ganga, zumbi, tanto guerreiro. Sua mãe foi vento, foi Anção. Corpo livre, a mente sã. O corpo livre, a mente sã. Quando o bandeirante Jorge Velho destruiu Palmares, Dandara se recusou a voltar a ser uma escrava. Em 1600 e tanto calou-se. Nesse seu silêncio que dura até hoje, deixou o seu grito mais alto pela igualdade, pela fraternidade e pela liberdade. Dandara de Palmares, Dandara contra o racismo. Invoco agora a bruxa trans no divã com ela mesma e com seu alter ego, o mestre yogi Antônio Ramos. Letícia e Antônio Ramos. Fush!
Bruxa Letícia! Compartilhar com vocês. Olá, meus amados. Sou Letícia. Levo comigo alegria. Só que hoje quero compartilhar com vocês um assunto sério. Chama-se Declaração de Igualdade de Direitos. Lutar por nossos direitos é resistir. Todos nós, sem exceção, desejamos ser felizes. Esse direito adquirimos por sermos humanos. Portanto, não podemos concordar com certas ações. É conivência, é omissão. De que lado nós estamos? De que lado vocês estão? É bem sabido que sempre existiram forças opressoras, forças do mal. Mas o bem sempre vence. Todos, sem exceção, queremos vencer na vida e atingir nossos objetivos. Mas a vida não foi feita para ser vencida, no sentido de competir, e sim para ser vivida, compartilhada. O bem é o bem de todos. O nosso bem é o bem de todos. E somos felizes quando desejamos o bem dos outros. Somos seres de luz, nascemos para brilhar, somos almas e temos um corpo. E sabemos que o essencial é invisível aos olhos. Daí que as diferenças são pura ilusão, espelhismo, maia do sânscrito. Hoje, com todos os recursos tecnológicos, podemos ver o mundo quase em tempo real, e isso nos aproxima e nos permite pensar e refletir sobre a relatividade do tempo e do espaço. Se formos vermos na história, veremos que nossos problemas não são tão novos assim. O homem se depara com suas próprias limitações, doenças, distúrbios, loucuras, buscando respostas onde não existem. Somos nosso próprio universo. Criamos nosso mundo particular e dele fazemos realidade. Somos o que acreditamos ser. Tempo e espaço são condições impostas pela própria natureza. Nós nos deslocamos dentro dessa dimensão e quando acessamos outras, podemos compreender melhor essa complexidade que é a vida. Existem regras e a vida, como um jogo, se coloca no exercício de nossa capacidade, nos coloca no exercício de nossa capacidade de conhecimento, de sensibilidade, de criatividade, nos levando a intuir valores e virtudes que nos possibilitam caminhar de forma nobre, honesta, inteligente, generosa e, por que não, amorosa? A vida é um campo de batalha, nos ensina o Bhagavad Gita, livro sagrado dos hindus, onde Krishna orienta Arjuna, seu discípulo, a matar seus próprios parentes. Ou seja, o que isso significa? Combater tudo aquilo que nos impede de evoluirmos. O que esperam de nós, o que pensam da gente. Expectativas criadas. Fomos educados e condicionados. Vivemos num sistema machista, materialista, que nos força a ser o que não somos,
como peças substituíveis de um mecanismo que visa apenas seus próprios interesses. Quando não correspondemos às expectativas, incomodamos, somos vistos como um impedimento, somos criticados e julgados a viver como marginais. É dentro deste cenário que vemos se apresentar infinitas manifestações, que possamos respeitar essas múltiplas realidades que se diferem e vêm colorir nosso mundo, palco da vida. Como atores que somos, criamos personagens, encenamos e daí voltamos para casa. Tudo nessa vida, sem exceção, se resume em vaidade. Tudo é vaidade. Como diz nosso amigo Ventoso, do barro viemos, ao barro voltaremos. Desejo a todos uma feliz jornada e que possamos fazer o melhor de nós. Dedico essa personagem, a Letícia, ao meu amigo Xiripá, Cobra Coral. Gratidão. Bem-aventurados e realizados sejam todos os seres. Esta próxima canção, chamada Verônica, também fala de transformação, de uma moça que teve que chutar o balde e virar a mesa da cultura machista em que foi criada. Ela já não pensa em marido, ela já deixou o seu partido e agora já não segue nenhum Deus. Ela largou o clube feminino, ela chamou o patrão de cretino, já não torce mais pro time que torceu. Ela já não gosta de vestidos, ela já não limpa os ouvidos, não espera mais por um príncipe que nunca nasceu. Ai, ai, Verônica, só encontrou alegria quando deixou de fazer as coisas que sempre fazia. Ela não depila mais as pernas, nem almeja mais a vida eterna, e agora cospe no prato que comeu. Esqueceu qual era a sua causa e só come sorvete em calda. Coloriu todos os livros que lê. Ela já não sente mais saudade, largou a sua velha faculdade e queimou todos os diplomas que a vida lhe deu. A sua cor favorita era rosa, mas agora muda cada lua nova. E o amor tem um sabor de hortelã. Ai, ai, Verônica, só encontrou alegria quando deixou de fazer as coisas que sempre fazia. Parou de pensar sobre si mesma, esqueceu até de sua magreza e deixou a cara do jeito que acordou pela manhã. Trocou o celular por um carteiro,
perdeu o interesse pelo alheio. E a coisa mais bonita que disse foi bom dia. Tirou o carro da garagem, mas preferiu fazer com as próprias pernas um caminho por um mapa que ela mesma desenhou. Ai, ai, Verônica, só encontrou alegria quando deixou de fazer as coisas que sempre fazia. Verônica. Infelizmente, em pleno século XXI, as fogueiras da intolerância, do fanatismo e do preconceito ainda não se apagaram, prontas para queimar as bruxas, que são apenas mulheres, que não precisam mais serem esposas perfeitas e nem máquinas sensuais de beleza. Porque não é pecado uma mulher, qualquer gente, toda pessoa, viver plena e independente. Quem nunca ouviu pelas ruas do Brasil, na boca dos inquisidores de plantão, as seguintes frases horríveis? É a mulher que faz o homem. O homem é que faz a si próprio. Se erra ou é falho, é por si mesmo. A mulher só está completa quando tem um filho. No meu útero, quem manda sou eu. E se ele vai gerar ou não uma vida, é uma escolha só da mulher. Atrás de cada grande homem sempre tem uma mulher. E ao redor de cada mulher, a liberdade. Cortou o cabelo e o namorado deixou? Eu cortei e tô me sentindo linda. E é isso que importa. Não o que ele pensa. Eu não vivo de expectativa dos outros. Eu gosto é das brabinhas. Sim, eu sou muito brava. E se pra ti, meu amigo, ser forte é ser brava, é porque tu não sabe. Juntas, todas nós mulheres somos ainda mais bravas. Mulheres estão querendo privilégios demais. Coisas como ganhar salários iguais, ter autonomia do próprio corpo e não ser desumanizado em cada canto desse planeta realmente são privilégios. Mas sabe por que são privilégios? Porque só um gênero tem. Queremos os mesmos direitos que qualquer ser humano merece. Se isso te parece demais, é porque quem tem privilégios demais é tu. Feminismo é tudo mimimi. Feminismo é nós, nós, nós. A luta das mulheres beneficia a todos os envolvidos. Um homem vestido de mulher, uma mulher vestida de homem, isso não é de Deus. O que tu é, afinal? Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Quem nunca ouviu estas frases que precisamos aprender a desaprendê-las? E antes dos agradecimentos finais do primeiro sarau vuxiano, um Viva as Bruxas, eu lembro a todos que estão nos assistindo de repararem na lua que brilhará no céu esta noite. Será a segunda lua cheia do mês de outubro. E esse é um fenômeno raro, a chamada lua azul, que só acontece a cada quase 3 anos, 2 luas cheias em um mesmo mês. E só vai acontecer novamente num dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, lá em 2039. Blue moon, you saw me standing alone,
without a dream of my own, without the love of my home. Agradecemos ao público navegante e a todos os participantes vuxianos. Aguardem, o próximo sarau virá sempre cavalgando o vento. E lembrem-se, a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Evitem aglomeração, usem máscara e não se esqueçam, lugar de mulher é aonde ela quiser. Solte a bruxa que tem dentro de você e viva as bruxas! Para fecharmos este evento de hoje com muito amor e carinho, convido novamente a nossa bruxa e curandeira Luca Machado para uma prece de muita luz, paz e amor. Obrigado! E vamos sempre cavalgando o vento! Vush! Então, convido a todos vocês a fecharem os olhos por um instante, para que possamos elevar o nosso pensamento em gratidão por esse momento, pela vida e por todas as muitas oportunidades que estamos recebendo. Fechando os olhos, respirando fundo, por alguns instantes acalmando o coração, deixando que os pensamentos apenas passem pelas suas mentes. Elevamos o pensamento e respiramos. E agradecemos a bondade do Criador de tudo que há, por tudo e quanto temos recebido. Agradecemos a Grande Mãe por toda a bênção e pelo sopro de vitalidade em nossa jornada. Agradecemos por todas as bênçãos, como a mesa farta em nossa casa, pela nossa família e por tudo e quanto Deus tem feito em nossos dias. Agradecemos a Grande Mãe e pedimos a bênção de Mãe Maria. Que ela, com seu manto de luz, abençoe a todas as mulheres, a toda a humanidade. Que a sua luz ilumine aqueles que estão chegando, como nosso irmãozinho Francisco e sua mãezinha Carol. Que receba, nas esferas de luz, nosso irmão Ataíde Silva e console o coração da nossa mana Joyce. Que a bênção divina de Deus Pai, de Mãe Maria, a Grande Mãe, nos envolva com seu manto de luz e nos permita viver em harmonia, com respeito, alegria e sabedoria, hoje e todos os dias. Que essa bênção se faça agora e sempre. Evoé.